Não te alegres sobre mim, meu inimigo. Quando eu cair, eu me levantarei. Quando eu estiver na escuridão, o Senhor será uma luz para mim. Esta é a palavra do Senhor, de acordo com o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Este trecho sagrado da Bíblia nos lança uma poderosa lembrança, especialmente nos períodos tumultuados como o atual, quando Israel enfrenta as agruras da guerra. Ele não só evoca a resiliência e a resistência do povo israelita em meio aos conflitos, mas também transcende a uma promessa divina profundamente entranhada nas Escrituras. A afirmação de que Israel se erguerá vai além de simples palavras de esperança, representa uma garantia celestial, um compromisso sólido e eterno. Num momento em que Israel se depara com desafios imensuráveis, seja proveniente de nações vizinhas ou conflitos internos, a nação tem a certeza de que sua queda não marca o fim da história. Essas palavras ressoam como um lembrete potente, de que mesmo nos períodos mais sombrios, o Senhor se manifestará como uma luz orientadora. Deus proverá a orientação e o suporte essenciais para superarmos os desafios que se apresentam. Assim, essa não é apenas uma mensagem inspiradora. É uma promessa duradoura de esperança, assegurando que Israel emergirá novamente, vencendo todos os obstáculos que se interpõem em seu caminho. Em 7 de outubro de 2023, o mundo foi surpreendido pela manchete: Israel está em guerra. Quase 5 décadas se passaram, desde a última vez que a nação enfrentou oficialmente a guerra, notadamente na Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando foi atacada por Egito, Síria e outros. Essa guerra permanece como um capítulo marcante na história de Israel, deixando uma profunda marca em sua política, estratégias militares e relações com países vizinhos. No sagrado Yom Kippur, um dia tradicionalmente reservado para o jejum e as orações, Israel se viu diante de um inesperado ataque coordenado, liderado pelo Egito ao sul e pela Síria ao norte. Essa afronta quebrou a solenidade do dia, mergulhando a nação em um conflito que testaria sua resiliência e habilidades militares. Contudo, esta guerra se revela única em sua natureza. Então, o que de fato está ocorrendo? Foguetes foram lançados contra Israel de múltiplas direções, enquanto invasores do Hamas atacaram por terra, mar e ar. Agora, lamentavelmente, centenas de vidas foram perdidas ou marcadas por sequestros cruéis. Os agressores demonstraram extrema crueldade, alvejando mulheres e crianças, disparando foguetes indiscriminadamente em áreas residenciais e infiltrando-se em cidades e vilarejos próximos à fronteira de Gaza. Cada residência foi minuciosamente revistada, de porta em porta, com uma busca especial por jovens, crianças pequenas e idosos. Reféns foram feitos, incluindo mulheres idosas e crianças pequenas. Algumas dessas mulheres, sobreviventes do Holocausto, agora enfrentam novamente a tragédia. Até o momento, milhares de vidas foram ceifadas e milhares ficaram feridas. A magnitude deste ataque é sem precedentes, levando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a proclamar que estamos de fato em guerra. Agora, na busca por compreender os inimigos de Israel. Nesta guerra, surge uma questão crucial. Entre os óbvios e os menos evidentes, destaca-se um grupo claro, o Hamas, que é financiado pelo Irã. Essa informação não é especulação, mas um fato comprovado. Um porta-voz iraniano, Ghazi Hamad, afirmou abertamente à BBC que financiaram o grupo para realizar este ataque, como noticiado pelo The Wall Street Journal. Mas por que o Irã apoia o Hamas? A resposta é clara e inquietante. O Irã, ao longo dos anos, expressou seu objetivo inalterado de destruir Israel, inclusive desenvolvendo armamentos destrutivos, para alcançar tal intento. Em suas próprias palavras, o objetivo é apagar Israel da face da terra. Líderes iranianos não hesitaram em proclamar esses objetivos, afirmando abertamente a intenção de eliminar o regime que ocupa Jerusalém. Essas declarações impressionantes não apenas evidenciam a ameaça contra Israel, mas também revelam um enfoque sombrio em Jerusalém. É intrigante como, consistentemente, Jerusalém emerge como epicentro quando discutimos conflitos no Oriente Médio. Contudo, esta não é uma coincidência. A Bíblia, há milhares de anos, profetizou que Jerusalém estaria no centro de eventos do fim dos tempos,
não grandes cidades do mundo, como São Francisco, Los Angeles, Moscou ou Paris, mas Jerusalém, uma pequena cidade e uma porção de terra, desempenha um papel monumental no que a Bíblia descreve como os últimos dias. Meus amigos, a importância de Jerusalém, tanto nos eventos atuais quanto nas profecias bíblicas, não deve ser levada de nimo leve. A cidade é frequentemente descrita como o epicentro de eventos apocalípticos futuros. Zacarias, capítulo 12, versículos 3 e 4. Fala diretamente sobre isso, afirmando: "E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem, certamente serão cortados em pedaços, embora todas as nações da terra estejam reunidas contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei com loucura todos os cavalos e com cegueira todos os cavaleiros dos povos." Ao refletirmos sobre as ameaças que pairam sobre Israel e Jerusalém, recordemos as palavras sagradas da Bíblia. Acerca desta cidade pequena, porém imensamente significativa, Jerusalém é descrita como uma rocha inabalável, e as nações que buscam movê-la apenas se ferirão. Essa profecia ressoa como um testemunho poderoso da proteção divina e do papel crucial que Jerusalém desempenha nos desdobramentos dos últimos tempos. É intrigante observar como os acontecimentos atuais continuam a se alinhar com antigas profecias bíblicas, especialmente aquelas relacionadas a Jerusalém. Diante disso, meus caros, é imperativo que estejamos atentos às profecias bíblicas. Devemos ser vigilantes diante dos acontecimentos que se desdobram em Israel. A Bíblia, de maneira explícita, prediz a dispersão e a subsequente reunificação do povo de Israel nos derradeiros dias. Ao observarmos a história, percebemos que esse evento marcante, de fato, acionou o cronômetro profético. Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, declara: "Certamente tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todos os lados, e os trarei de volta para a sua própria terra." Após o trauma do Holocausto, quem poderia antecipar que o povo judeu, tendo suportado a perda de 6 milhões de vidas nas mãos dos nazistas, se reuniria em sua terra ancestral? Contudo, contra todas as expectativas, foi exatamente isso que ocorreu em 14 de maio de 1948, quando Israel ressurgiu como nação. Agora, aqui reside a intriga adicional. Posterior à reunificação de Israel, o Senhor, por meio de sua palavra, revelou que a nação não experimentaria paz por muito tempo. Ela seria alvo de ataques. Os capítulos 37 e 38 de Ezequiel oferecem esclarecimentos profundos sobre esse assunto. Especificamente, Ezequiel, capítulo 38, versículos 15 e 16 declara: "Então você virá do seu lugar, do extremo norte, você e muitos povos contigo, todos eles montados em cavalos, uma grande companhia e um exército poderoso. Vocês subirão contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Será nos últimos dias que eu os trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado em você, ó Gog, diante dos olhos deles." Quem é essa potência vinda do norte, conhecida como Magog nas Escrituras? A verdade é que ninguém pode afirmar com certeza. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia e especialistas em profecias consideram essa força como a Rússia nos dias atuais. Ao observar um mapa do Oriente Médio, percebemos que a Rússia está diretamente ao norte de Israel. A pergunta que surge é: por que a Rússia teria interesse em invadir Israel? Bem, as Escrituras nos fornecem outra pista. Ezequiel 38, versículo 5. Menciona Pérsia, Etiópia e Líbia como aliados, todos com escudo e capacete. Pérsia é o antigo nome do que hoje chamamos de Irã. Não é intrigante que a Bíblia tenha previsto, há centenas de anos, que uma grande força do norte atacaria Israel, tendo como aliado o Irã dos dias atuais? Assim, meus amigos, ao testemunharmos as mudanças geopolíticas e os conflitos concentrados em Israel, não podemos perder de vista o fato de que esses eventos foram previstos nas Sagradas Escrituras. Isso não é apenas história, é a profecia ganhando vida diante de nossos olhos. Isso nos desafia a prestar muita atenção, não apenas para o entendimento intelectual, mas para a preparação espiritual e o despertar. Neste cenário, o mundo em que vivemos
está testemunhando uma série sem precedentes de eventos que se alinham notavelmente com as profecias bíblicas, especialmente aquelas relacionadas a Israel. Agora, talvez você esteja se questionando sobre as ações que os cristãos devem tomar diante desses eventos em curso. Em primeiro lugar, é crucial dirigir nosso olhar para o alto. Jesus próprio nos disse: quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Isso implica que devemos encarar a vida com um senso de expectativa e estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Este não é um momento para ceder ao medo ou ao desespero, mas sim um período de prontidão, tanto espiritual quanto moral, à medida que aguardamos o dia da nossa redenção final. Para além de estarmos preparados para o retorno de Cristo, existe outra ação igualmente crucial que nos é demandada: a prática constante da oração. O Salmo 122, verso 6, nos insta a orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Como crentes, temos um chamado divino para interceder por Israel. Precisamos dedicar nossas orações ao fim dos ataques terroristas, ao retorno seguro dos reféns e à instauração de uma paz duradoura na região. Nossas orações não são meras formalidades, são uma força poderosa, especialmente quando alinhadas com a vontade de Deus. Além disso, é imperativo orar pela proteção divina sobre a nação de Israel. Nestes tempos desafiadores, dada a intensificação das tensões e dos conflitos, estar na linha de frente e interceder por Israel torna-se crucial. Isaías 49, versículos 15 e 16 declara: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho de suas entranhas, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Isso nos assegura que Deus não esqueceu de Israel, e como crentes no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós também não deveríamos esquecer. Então, meus amigos, enquanto navegamos por esses tempos tumultuados, mantenhamos nossos olhos atentos para as profecias que se desdobram e nossos corações alinhados com os propósitos de Deus. Os cenários mencionados na Bíblia não são apenas narrativas antigas ou previsões futuras. Eles servem como um mapa, destacando os caminhos das nações e o destino do mundo. Estes não são dias de temor, mas dias de expectativa, pois à medida que o mundo ao nosso redor treme, nossa fé permanece firme, olhando para o horizonte, para a gloriosa aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos vigilantes, cheios de esperança e oração, pois nossa redenção está próxima. Meus amigos, quando percebemos que nossa redenção está próxima, não é apenas motivo de alegria, mas também um chamado à ação. Compreender a urgência do tempo deve nos compelir a viver de maneira diferente. Como vocês podem perguntar, nossas vidas devem refletir essa consciência profunda. Vamos explorar alguns passos cruciais. Em primeiro lugar, precisamos cultivar uma vida de prontidão espiritual. Jesus nos diz, em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13, por meio da parábola das 10 virgens, que devemos estar sempre preparados para o seu retorno, mantendo nossas lâmpadas cheias de óleo, uma representação do Espírito Santo. Não é suficiente simplesmente professar fé. Devemos nutrir um relacionamento íntimo e próspero com Deus. Isso inclui a prática diária da oração, a imersão frequente nas Escrituras, a sintonia com mensagens inspiradoras em nosso canal do YouTube e a manutenção de uma comunhão autêntica com outros crentes. Através dessas práticas, podemos sustentar uma vigilância espiritual que nos distingue daqueles que estão espiritualmente letárgicos ou complacentes. Em segundo lugar, meus amigos, devemos trilhar o caminho do amor e da retidão. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. E todo aquele que tem essa esperança nele se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se estamos antecipando o retorno de Cristo, nossas vidas devem esforçar-se para refletir o seu caráter. Isso implica praticar o amor, a misericórdia e a bondade, não apenas para aqueles que nos amam, mas também para aqueles que são difíceis de amar.
Significa resistir à injustiça, proclamar a verdade e esforçar-se para ser justo, mesmo quando for inconveniente ou desconfortável. Em terceiro lugar, compartilhe ativamente o Evangelho. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus nos ordena a ir por todo o mundo fazendo discípulos. A iminente volta de Cristo confere urgência a esta comissão. Possuímos a esperança suprema, e é uma esperança que o mundo precisa desesperadamente ouvir. Somos chamados a ser tanto sal como luz, sal para preservar a fé e luz para iluminar o caminho para a salvação. Você não precisa ser um teólogo para compartilhar as boas novas. Muitas vezes, sua vida e sua história são os testemunhos mais convincentes que você pode oferecer. Agora, para aqueles que ouvem e desejam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, encorajo-vos a receber a graça de Deus de coração aberto e arrependido. Começa onde estás, pois o teu passado não importa. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Deus ama-te. Não é da vontade de Deus que alguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Diz esta simples oração de salvação para ti mesmo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e peço o teu perdão. Creio que morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos. Abandono os meus pecados e convido-te a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar e seguir-te como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouve a minha oração. Oro. Obrigado, Senhor, por me salvares. Amém.